Olá, amigos. Vamos dar uma olhadinha agora, fazer uma revisãozinha nos mecanismos de transporte da membrana plasmática. São muitos, né? Vamos ter certeza que você vai para essas provas com cada coisinha no seu devido lugar. Vamos lembrar que a membrana plasmática realiza essencialmente dois tipos de transporte: transporte passivo e transporte ativo. Vamos caracterizá-lo? O transporte passivo é aquele que corre a favor de um gradiente de concentração. O que é ser a favor? É aquele que ocorre tendo a tendência de igualar as concentrações dos meios. Note que nesse esquema nós temos um lado de cima com mais solutos, mais partículas, e o lado de baixo com menos partículas. Veja que o transporte está acontecendo do lado que tem mais, do lado que tem menos. Ele está tentando igualar as concentrações. Isso é que é ser a favor do gradiente de concentração. E transporte passivo, ele não gasta energia para acontecer. Já o transporte ativo, ele é contra o gradiente de concentração. O que é isso? Ele vai ocorrer no sentido de desigualar as concentrações dos meios, tornar os lados cada vez mais diferentes. Vamos notar? Nós temos agora o transporte de um lado, aonde tem menos soluto, para um lado aonde tem mais soluto. Estou transportando no sentido de deixar os lados cada vez mais diferentes. Isso aqui é ser contra o gradiente. E esse aí, ó, o ativo, ele envolve gasto de energia. A mitocôndria na respiração aeróbia vai ter que liberar ATP para que esse transporte ocorra. Lembra que o veneno cianeto, ele é um inibidor da respiração. Inibindo a respiração na mitocôndria, não tem ATP. Sem ATP, esse transporte não ocorre. Então, uma questão pode dizer para você que uma célula contaminada com cianeto, qual dos transportes deixará de acontecer? Aquele que envolve consumo de energia como transporte ativo. Vamos agora, companheiros, relembrar aqui essas definições em cima de um desenho. Nós temos uma célula onde do lado de dentro, aquelas bolinhas, nós temos o meio mais concentrado, mais soluto, do lado de fora, o lado B, o meio menos concentrado, menos soluto. Se eu transportar de A para B, estou transportando do mais para o menos, estou tentando igualar, esse é o transporte passivo. Olha como eu posso cobrar isso de você num desenho. Olha o lado de baixo agora. Se eu transportar do menos para o mais, de B para A, eu estou transportando no sentido de desigualar, deixar os lados cada vez mais diferentes. Esse é o ativo, envolve gasto de energia. Nós conhecemos três tipos de transporte passivo. Passivo, hein? Tudo agora é passivo. O primeiro deles é a difusão simples. Difusão é o transporte de soluto de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Olha esse desenho da membrana plasmática. Olha lá, ó. Estou transportando no sentido de igualar os meios. Olha as partículas de soluto fluindo pela membrana, de uma região onde tem mais para uma região onde tem menos. É transporte passivo, é a favor, tende a igualar. Um exemplo de difusão simples famoso são as trocas gasosas que acontecem nos seres vivos. Não importa se a respiração é pulmonar, branquial ou cutânea, em última instância, as trocas de gases acontecem pela difusão simples, né? Então, lá no alvéolo, como é que o oxigênio atravessa? Difusão. Lá na pele do sapim, da minhoca, como é que o oxigênio atravessa? Difusão. Lá na brânquia, como é que o oxigênio da água atravessa a brânquia para cair no sangue? Difusão simples. Um outro tipo de transporte passivo é a difusão facilitada. Se ainda tem o nome difusão, ainda é do mais para o menos transporte de soluto. Só que agora tem um nome facilitada. Quando uma coisa se torna mais fácil? Quando alguém ajuda. Olha agora, irmãos, o transporte agora ocorre com o auxílio de proteínas transportadoras presentes na membrana plasmática, proteínas chamadas de permeases. Olha só, em vez da molécula entrar sozinha, espremida entre as camadas de lipídios, uma proteína fornece um canal. Observe, irmão, não é porque a proteína ajudou que vai gastar energia, hein? Difusão facilitada ainda é transporte passivo, não gasta energia. O que você está observando na animação? Que ela ocorre com maior velocidade do que a difusão simples. Tem ajuda, a velocidade é maior. E o mais famoso transporte passivo é a osmose. É o inverso da difusão.
Enquanto a difusão transporta soluto, a osmose transporta solvente. No caso da célula, o principal é a água. Se a difusão transportava do mais para o menos concentrado, a osmose transporta a água solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Tudo bem? Que nós temos dois frascos, A e B, separados por membrana semipermeável. Do lado A eu tenho menos soluto, do lado B eu tenho mais soluto. Como é que a osmose se comporta nesse caso? É a tendência de passagem de água dissolvente do lado onde está menos concentrado para o lado onde está mais concentrado. Isso é uma representação da osmose. No nosso corpo, na vida, a aplicação disso. Vamos colocar uma hemácia em uma solução e vamos ver o que acontece com essa hemácia em três meios diferentes. Meio hipotônico, isotônico e o meio hipertônico. Quando é colocado no meio isotônico, como você está vendo no frasco do meio, não acontece nada. A quantidade de água que entra é a mesma que sai. Ela continua com o volume normal. Se eu colocar no meio agora hipotônico, olha lá, o primeiro frasco, hipo, é menos concentrado fora, a tendência é a hemácia ganhar água por osmose. Ganhando água por osmose, ela vai aumentar o volume e pode chegar ao quê? Estourar, explodir, ter o que nós chamamos de hemólise. E lá no terceiro frasco, no meio hipertônico, a tendência é o meio ser mais concentrado. Ele rouba a água por osmose da hemácia, a hemácia vai perder água, vai murchar, o que nós chamamos de crenação. Algumas particularidades em relação à osmose. Se eu coloco, por exemplo, um paramécio, uma célula vegetal, em água destilada, guarda, água destilada é sempre meio hipotônico. Hipotônico, a célula vai ganhar água. Se eu coloco um paramécio de água doce em água destilada, a tendência é a água entrar, mas ele não estoura. Ele não estoura por quê? Porque o paramécio de água doce tem o chamado vacúolo pulsátil. O vacúolo pulsátil contrátil vai eliminar o excesso de água. Eliminando o excesso de água, o que acontece, irmão? Ele se protege contra a lise. A célula vegetal também não arrebenta. A água entra, ela vai ficar túrgida, encher, mas ela não estoura. Ela não estoura porque ela tem a parede celular que a protege. Em relação à osmose à célula vegetal, cuidado que tem nomes diferentes para a célula vegetal. Quando eu coloco a célula vegetal no meio isotônico, a primeira imagem, a água que entra sai. Não altera o volume, nós falamos que é uma célula flácida. Se eu colocar ela no meio hipotônico, como a água destilada que eu comentei, entra mais água do que sai. A célula vegetal vai engordar, ficar cheia. Nós chamamos de célula túrgida. Não estoura porque a parede celular não deixa. E finalmente, colocada no meio hipertônico, ela perde água. Olha o desenho. A membrana plasmática murchou, retraiu, descolou, soltou. Nós falamos que é uma célula plasmolizada, uma célula que sofreu plasmólise. Essa última situação é o que nós fazemos quando nós temperamos uma salada de alface. O excesso de sal cria o meio hipertônico, rouba a água, as células murchas e vai ter esse estado que você está observando aí. É isso aí, queridos. Boa prova para vocês. Fiquem com Deus.